Acho que todos concordam que o acabamento de roupas feitos com a máquina overlock é muito bom. Mas e quando você não tem uma máquina overlock? O que fazer? Olá, meu nome é Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo aqui. O assunto de hoje é acabamentos de roupas sem overlock. Como eu disse, o acabamento de roupa feito com overlock é muito bom, mas nem todas as pessoas podem ter a máquina overlock, não têm condições de ter uma máquina overlock, e nem todas as peças de roupas é recomendável que seja feito o acabamento em overlock. Por isso, hoje eu separei 5 tipos de acabamentos feitos sem máquina overlock. E agora nós vamos falar sobre cada um deles. O primeiro tipo de acabamento é o chuleado. Para fazer esse chuleado, você deve selecionar na sua máquina o ponto zigue-zague. E se a sua máquina for igual a minha, sem muitas opções, você seleciona o ponto que for mais fechado, o zigue-zague que for mais fechado, para que o tecido não venha a desfiar depois. Eu também quero te dar uma dica. Quando você estiver fazendo chuleado, você recorte uma tira de papel. No meu caso, eu estou usando papel toalha, mas pode ser um outro tipo de papel que não seja muito grosso. E coloque embaixo do tecido para facilitar, na hora que o tecido estiver correndo na máquina, o papel ajuda esse tecido a correr melhor. O segundo tipo de acabamento é o chuleado duplo, que nada mais é do que fazer um segundo chuleado ao lado do primeiro que eu já ensinei anteriormente. Você não vai fazer ele montado em cima do primeiro, nem tão longe, ele bem ao lado mesmo. E aí ele vai te dar mais segurança de que o tecido não vai desfiar, ou seja, esses dois chuleados vão dar mais firmeza no tecido para ele não desfiar. E na hora de retirar o papel, que você também pode usar nesse chuleado duplo, você tem que segurar os pontos e puxar o papel de forma que os pontos não fiquem frouxos, ou seja, você vai segurando o chuleado e puxando o papel. Se sobrar algum papel, você pode retirar com água depois lavando o tecido, lavando a peça vai sair facilmente. Quando você for fazer o chuleado, você não deve fazer muito na beiradinha do tecido, para que o tecido não fique, a gente fala, o tecido fica cuspindo, ou seja, ele fica esfarelando e corre o risco do chuleado sair fora do tecido também. Então você faça deixando uma beiradinha e aí depois você vai refilar, ou seja, você vai cortar esse excesso de tecido que sobrar aí. O terceiro tipo de acabamento sem overlock é o seguinte: você vai pegar a margem de costura de um lado e de outro, você vai fazer uma dobrinha bem fininha e depois dobrar novamente, como se você estivesse fazendo uma bainha bem fininha. E aí você vai passar a costura, pode estar usando ferro para facilitar. Na hora de virar essa margem para dentro, você tem que fazer de jeito que ela fique tombada para baixo, ou seja, na hora que você abrir a margem de costura, você não vai estar vendo essa dobrinha, como se ela tivesse voltada para o lado do avesso do tecido. Então, para ficar um acabamento bem bonito, é bom que seja feito dessa forma. O quarto tipo de acabamento sem overlock é feito com viés. Você posiciona o lado direito do viés com a margem de costura e coloque alfinetes, ou se sentir dificuldade, você pode estar alinhavando. Faz uma costura com a largura de um pé de máquina e depois você vai cortar esse excesso de tecido que ficou. Vai pegar esse viés, virar para o outro lado e virar a beiradinha dele para dentro, de forma que depois ele tampe a costura que foi feita. E aí você vai passar uma costura prendendo esse viés. O viés não pode soltar do outro lado, então tome cuidado aí para que esse viés não fique solto.
todas essas costuras você pode estar utilizando o ferro de passar, que facilita na hora de você estar costurando. Agora nós vamos para o quinto e último tipo de acabamento, para você que não tem a máquina de costura ou para você que deseja fazer esse tipo de acabamento, que é a costura francesa. Você vai posicionar o avesso do tecido contra avesso, ou seja, deixando o direito para o lado de cima, e vai marcar a margem de costura que você deixou. No meu caso, eu deixei com 1,5 cm, então a partir da beiradinha da margem de costura para dentro, eu marquei meio centímetro e passei uma costura. Depois eu refilei esse excesso de tecido, ou seja, eu cortei bem rente a essa primeira costura, retirando todo o excesso de tecido. E aí, depois de costurado, você vira o tecido para o outro lado e vai passar a costura com a margem que você deixou. No meu caso, eu deixei 1,5 cm, então, ou seja, a primeira costura eu fiz com meio e agora eu vou costurar com 1 centímetro. E aí você tem que saber quanto que você deixou para na hora que você virar para o outro lado, você costurar a quantidade correta. A câmera não mostrou, mas eu costurei aí com 1 centímetro de margem. Se você fizer essa costura bem fininha, bem estreitinha, também fica bem legal. Então você tem que saber o resultado final que você quer. Então eu fiz uma segunda opção aí para você ver. Só mostrei como que ficou o resultado, mas fica bem bonitinho também, bem estreitinho, fica bem legal. Gostou das dicas? É muito bom, né, ter várias opções de fazer acabamentos, não ficar preso a só um tipo de opção de acabamento. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar para você 3 versículos da Palavra do Senhor que se encontram em João, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Diz assim, é o Senhor Jesus que está falando: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para você que está procurando uma saída para a sua vida, está procurando uma resposta, o Senhor tem a resposta para você. Ele é a porta que você precisa de entrar para ser salvo. Então, fica essa dica para você, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que você tenha curtido. Compartilhe os meus vídeos, se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários que eu vou estar feliz em te responder, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!